A paz do Senhor. Hoje estaremos fazendo a leitura bíblica de Jeremias, capítulo 45 ao capítulo 48. Capítulo 45. A promessa de Deus a Baruque. No quarto ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, em Judá, Baruque, filho de Nerias, escreveu aqui que o Senhor, o Deus de Israel, me tinha dito. Escreveu aquilo que o Senhor, o Deus de Israel, me tinha dito. Foram estas as palavras que eu ditei e que Baruque escreveu num livro. Baruque, você está dizendo: eu desisto. O Senhor Deus aumentou a minha tristeza e o meu sofrimento. Estou cansado de gemer e não consigo descansar. Aí o Senhor me mandou dizer a Baruque: estou destruindo o que construí e arrancando o que plantei. Farei isso em toda esta terra. Será que você está querendo ser tratado de modo diferente? Não espere isso. Eu farei a desgraça cair sobre toda a humanidade, mas você pelo menos escapará com vida, esteja onde estiver. Eu, o Senhor, falei. Capítulo 46. A derrota do Egito em Carquemis. O Senhor Deus me falou a respeito das nações. Ele me falou sobre o exército de Neco, rei do Egito, que foi vencido em Carquemis, perto do rio Eufrates, pelo rei Nabucodonosor, da Babilônia. Isso aconteceu no quarto ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, em Judá. A respeito do Egito, Deus disse o seguinte: os oficiais egípcios gritam: aprontem os seus escudos e marchem para a batalha. Ponham arreios nos cavalos e montem. Formem filas e ponham os capacetes. Afie as lanças e vistam as couraças. Mas o que estou vendo? Pergunta Deus. Os egípcios estão fugindo de medo. Eles correm apavorados e fogem tão depressa que nem olham para trás. Aqueles que correm depressa não podem escapar. Os soldados não conseguem fugir. No norte, perto do rio Eufrates, eles tropeçam e caem. Quem é este que vem subindo como o rio Nilo? Como um rio inundando as suas margens? É o Egito subindo como o Nilo, como um rio alagando as suas margens. O Egito disse: vou subir e cobrir o mundo, vou destruir as cidades e os seus moradores. Egípcios, mandem os seus cavalos saírem e façam os carros de guerra correrem. Mandem os soldados avançarem, os homens da Etiópia e da Líbia, que carregam escudos, e os homens de Lude, que atiram flecha com os seus arcos. Esse é o dia do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Hoje ele se vingará, hoje ele castigará os seus inimigos. A sua espada os devorará, até não querer mais, e beberá o sangue deles até ficar satisfeita. Hoje o Senhor Todo-Poderoso oferecerá as suas vítimas em sacrifícios no norte, perto do rio Eufrates. Povo do Egito, vá a Gileade, vá procurar remédios. Todos os seus remédios não adiantam, pois o seu mal não tem cura. As nações ouviram falar da vergonha da sua derrota. A terra inteira escutou os seus gritos. Um soldado tropeçou no outro e os dois caíram no chão. A vinda de Nabucodonosor. Quando o rei Nabucodonosor da Babilônia vem atacar o Egito, o Senhor Deus me disse o seguinte: anuncie isso nas cidades do Egito, em Migdol, Mênfis e Táfnis. Prepare-se para se defender. Tudo o que vocês têm será destruído na guerra, porque foi o que os seus deuses poderoso caiu. Por que foi que o seu Deus poderoso caiu? Foi porque o Senhor Deus o jogou no chão. Os soldados do Egito tropeçarão e cairão, e disseram uns aos outros. Os soldados do Egito tropeçaram e caíram, e disseram uns aos outros: vamos depressa, vamos voltar para casa para o nosso povo, e assim escaparemos da espada do inimigo. Deem ao rei do Egito este novo nome: falador espalhafatoso,
o homem que perdeu a sua oportunidade. Sou eu, o Rei, quem está falando. Eu sou o Deus vivo. O meu nome é Senhor, o Todo-Poderoso. Como o Tabor é mais alto do que os outros montes, e o Monte Carmelo fica acima do mar, assim aquele que vai atacar é mais forte do que vocês, egípcios. Povo do Egito, apronte-se para ser levado como prisioneiro. A cidade de Mênfis vai virar um deserto, será arrasada e ficará sem moradores. O Egito é como uma bela vaca, mordida por um moscão que vem do norte. Até os seus soldados, pagos para lutarem, são tão mansos como bezerros gordos. Não ficaram firmes para lutar. Todos eles viraram as costas e fugiram, porque chegou o dia da sua desgraça, chegou a hora da sua destruição. O Egito foge assobiando, como uma cobra, porque o exército inimigo está chegando. Os inimigos atacam com machados, como se fossem cortadores de lenha. Eles derrubam a sua floresta, onde é tão difícil entrar. Os seus homens são tantos que não podem ser contados. Os soldados inimigos são mais numerosos do que gafanhotos. O povo do Egito está humilhado, porque foi dominado pela nação do norte. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, disse: Eu castigarei Amon, o deus de Tebas, e também o Egito, os seus deuses e os seus reis. Castigarei o rei do Egito e todos os que confiam nele. Eu os entregarei aos que querem matá-los, isto é, ao rei Nabucodonosor da Babilônia e ao seu exército. Porém, mais tarde o povo viverá outra vez na terra do Egito. Eu, o Senhor, estou falando. Deus salvará o seu povo. Descendente do meu servo Jacó, não tenham medo. Povo de Israel, não fique assustado. Eu os livrarei desta terra distante, da terra onde vocês são prisioneiros. Vocês voltarão e viverão em paz, viverão em segurança e ninguém fará com que fiquem com medo. Estarei com vocês para salvá-los. Destruirei completamente todas as nações por onde os espalhei, mas vocês não serão completamente destruídos. Vocês não ficarão sem castigo, mas quando eu os castigar, não serei duro demais. Eu, o Senhor, falei. Capítulo 47. A mensagem a respeito dos filisteus. Antes de o rei do Egito atacar a cidade de Gaza, o Senhor Deus me falou a respeito dos filisteus. Ele disse: Vejam, do norte as águas estão subindo e de lá vão correr como um rio no tempo de enchente. Elas cobrirão a terra e tudo que nela existe, a cidade e os seus moradores. Eles gritarão pedindo socorro. Todos nesta terra gritarão de dor. Eles ouvirão o ruído das patas dos cavalos, o barulho dos carros de guerra e o estrondo das suas rodas. Os pais não voltarão para buscar os seus filhos, pois os seus braços estarão fracos, caídos. Chegou o dia de destruir o país dos filisteus. Chegou o dia de impedir que as cidades de Tiro e Sidom recebam ajuda dos seus aliados. Eu, Senhor, vou destruir os filisteus, todos os que vêm da ilha de Creta. O povo de Gaza ficou muito triste, e os moradores de Asquelon estão calados. Até quando vão chorar os que ficaram na terra dos filisteus? Vocês gritam: Espada de Deus, quando é que você vai parar de matar? Volte para sua bainha, fique ali e descanse. Mas como é que a espada pode descansar se eu lhe dei trabalho para fazer? Eu mandei que ela atacasse a cidade de Asquelon e o povo que vive no litoral. Capítulo 48. A destruição de Moabe. O Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, disse o seguinte a respeito de Moabe: Tenham pena do povo da cidade de Nebo, porque ela está destruída. Quiriataim foi tomada, e sua fortaleza poderosa foi arrasada, e o seu povo ficou humilhado. Acabou-se a glória de Moabe. Em Esbom, o inimigo faz os seus planos. Vamos acabar com a nação de Moabe. Exército marcharão contra a cidade de Madmen, e nela só restará o silêncio.
O povo de Horonai grita: tudo está arrasado, tudo está destruído. O país de Moabe ficou em ruínas. As crianças estão chorando. Escute os seus soluços no caminho que sobe para Luite. Ouça os seus gritos de aflição na estrada que desce para Horonaim. Ouve-se gente gritando: depressa, fuja para salvar a vida. Corra como um jumento selvagem no deserto. Moabe, você confiou na sua força e na sua riqueza, mas agora você mesmo está dominado. O seu Deus Quemos será levado para fora do país, junto com os seus príncipes e os seus sacerdotes. Nenhuma cidade escapará da destruição, tanto o vale como o planalto ficarão arrasados. Sou eu, Senhor, quem está falando. Preparem uma pedra para o túmulo de Moabe, pois logo esse país será destruído. As suas cidades ficarão em ruínas e ninguém mais vai morar lá. Maldito aquele que é relaxado no serviço de Deus. Maldito aquele que guarda a sua espada para não matar. A destruição das cidades de Moabe. O Senhor Deus disse: o povo de Moabe sempre viveu em segurança e nunca foi levado como prisioneiro para fora do seu país. Moabe é como um vinho guardado que nunca foi agitado, nem derramado de uma vasilha para outra. O seu gosto nunca se estragou e o seu sabor não mudou. E assim está chegando o dia em que vou mandar pessoas para derramar Moabe como se fosse vinho. Essas pessoas despejarão as vasilhas de Moabe e as quebrarão. Então os moabitas ficarão desiludidos com seu Deus, Quemos, assim como os israelitas ficaram desiludidos com Betel, um Deus em que eles confiavam. Homens de Moabe, como é que vocês dizem que são heróis, que são soldados corajosos na guerra? Moabe e as suas cidades serão destruídas e os seus melhores monstros serão mortos. Sou eu o rei quem está falando. O meu nome é o Senhor, o Todo-Poderoso. A desgraça desta nação está chegando. A sua destruição virá logo. Tenha pena de Moabe, vocês que moram perto. Todos vocês que conhecem a sua fama, digam: o seu grande poder se acabou. A sua glória e a sua força não existem mais. Vocês que moram em Dibon, desçam no seu lugar de honra e sente-se no chão, no pó. O destruidor de Moabe está aqui. Ele arrasará as suas fortalezas. Vocês que vivem em Aroer, fiquem na beira do caminho. Perguntem aos que estão fugindo o que foi que aconteceu. Eles vão responder: o país de Moabe caiu. Chorem por ele, pois está destruído. Anuncie pelas margens do rio Arnon, que Moabe foi arrasado. As cidades do Planalto foram condenadas: Olon, Jaza, Mafate, Dibon, Nebo, Bet-Diblatem, Kiriataim, Bet-Gamur, Bet-Meão, Quiriote e Borsa. Todas as cidades de Moabe, de longe e de perto, foram condenadas. O poder de Moabe foi esmagado e a sua força foi destruída. Eu, Senhor, estou falando. A humilhação de Moabe. E o Senhor continuou: façam com que Moabe fique bêbado, pois se lhe revoltou contra mim, o Senhor Deus. Moabe rolará no seu próprio vômito, e os outros zombarão dele. Moabe, você lembra de como zombou do povo de Israel? Você tratou esse povo como se tivesse sido preso junto com uma quadrilha de ladrões. Vocês que vivem em Moabe, abandonem as suas cidades e vão viver no meio das rochas. Faça como as pombas que constroem os seus ninhos na beira dos precipícios. Temos ouvido falar do orgulho de Moabe. Esse povo é orgulhoso, soberbo, vaidoso e cheio de si. Eu, o Senhor, conheço o seu orgulho. Os moabitas se gabam de coisas que não valem nada, coisas que acabam. Por isso eu chorarei por todo o povo de Moabe e pelo povo de Kir-Heres. Chorarei mais pelo povo de Sibma do que pelo povo de Jazer. Cidade de Sibma, você é como uma parreira. Os seus ramos passam por cima do mar morto e vão até a cidade de Jazer. Mas agora os inimigos acabaram com as suas plantações de cereais e de uvas.
A felicidade e a alegria desapareceram das boas terras de Moabe. Não se faz mais vinho, não há ninguém para fazer vinho e gritar de alegria. O povo das cidades de Esbom e Eleal grita, e o seu grito pode ser ouvido até em Jaza, pode ser ouvido pelos moradores de Zoar e até em Oranaim e Nova Eglata. O próprio riacho Ninrim secou. Eu farei com que o povo de Moabe pare de apresentar ofertas queimadas no alto dos montes e de oferecer sacrifício aos seus deuses. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Por isso o meu coração chora por Moabe e pelo povo de Kir-Heres, como alguém que toca música fúnebre numa flauta, pois tudo que tinham acabou. Em sinal de tristeza, todos eles raparam a cabeça e cortaram a barba. Todos fizeram cortes nas mãos e vestiram roupas feitas de pano grosseiro. Nos terraços de todas as casas e em todas as praças só há choro, porque eu quebrei Moabe como um jarro que ninguém quer. Moabe está arrasado, gritem, a desgraça caiu sobre Moabe. O país está em ruínas, e todas as nações vizinhas caçoam dele. Eu, o Senhor, estou falando. Moabe não poderá escapar. Eu, o Senhor, prometi que uma nação atacará Moabe e cairá em cima dele como uma águia com as suas asas abertas. As suas cidades e fortalezas serão tomadas. Naquele dia, os soldados de Moabe terão tanto medo quanto as mulheres que estão tanto medo como a mulher que está com dores de parto. Moabe vai ser destruído e não será mais uma nação, pois se revoltou contra mim. Medo, covas e armadilhas esperam pelos moradores de Moabe. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Os que fugirem de medo cairão nas covas, e os que conseguirem sair das covas ficarão presos nas armadilhas, pois eu marquei o dia da destruição de Moabe. Outros fogem cansados e procuram proteção na cidade de Esbom, mas Esbom, a cidade que já foi governada pelo rei Seom, está em chamas. O fogo queimou as fronteiras e os picos das montanhas de Moabe, que ama tanto a guerra. Coitado do povo de Moabe, o povo que adora o Deus de Quemos foi destruído, e os seus filhos e filhas foram levados como prisioneiros. Porém, no futuro farei com que Moabe volte a ser o que era antes. Este é o juramento do Senhor Deus a respeito de Moabe. Essa foi a leitura de hoje. A paz do Senhor.